Com certeza você já deve ter se cansado bastante de tanto pensar, de tanto tentar resolver as questões da sua vida, cansaço mental mesmo, né? Às vezes é muita informação que a gente pega por aí, mas o que seria essa mentalidade sistêmica que faz com que a gente tenha mais saúde mental, né? Faz com que a gente possa pensar de uma maneira mais ordenada, mais organizada, né? Não tão visceral como às vezes a gente faz, né? Muitas vezes a gente está tão envolvido numa situação, numa questão que a gente age de forma visceral, emocional e não tem muito raciocínio, né, para agir ali. Então, a mentalidade sistêmica, o que vem a ser isso, né? É uma maneira que a gente vai desenvolvendo aos poucos, à medida que a gente vai se estudando e estudando a nossa relação com o nosso sistema familiar. Então, como eu já falei, né, em vários vídeos por aqui, não tem como a gente se desvincular do nosso sistema familiar. Existe uma maneira da gente equilibrar essa nossa relação, trazendo uma vivência muito mais sadia, com base na filosofia sistêmica, desenvolvendo essa mentalidade sistêmica, com base nos conceitos básicos da constelação familiar, né? O amor cego e o amor que vê, né? É aquele amor que a gente age e reage conforme a família pensa para se sentir pertencente, né? Porque se eu pensar diferente do que a minha família pensa, eu vou me sentir excluído. E aí a gente sente culpa. E às vezes o caminho que a gente tem que seguir é pensar diferente, é seguindo essa culpa, uma culpa boa, né? Então, na mentalidade sistêmica tem isso, né? Tem a questão da consciência de grupo, né? Os grupos que eu participo, qual é a consciência que está agindo ali, né? Então, em cada grupo que eu participo, é formado um sistema, né? E dentro desse sistema tem um jeito de agir, um jeito de pensar. Será que eu estou 100% sendo fiel, né, a esse jeito de pensar? Ou eu posso pegar algumas maneiras e é, organizar melhor a minha maneira de me expressar e de pensar de forma sistêmica, né? Então, é dessa maneira, é a gente desenvolver essa maneira sistêmica de pensar, também baseada nas ordens do amor, né? No pertencimento, o que eu ando excluindo, né? Dentro de mim, né? Os meus valores, os meus princípios. Muitas vezes a gente acaba não bancando os nossos princípios e valores que vêm do sistema e que vêm da nossa alma mesmo, do nosso espírito, para agir de uma maneira como o grupo está agindo, né? E então a gente acaba sofrendo algumas consequências, né? A nossa alma ela vai ficando mais escondida. Então, quando a gente começa a olhar a nossa ação e reação de forma sistêmica, com base na mentalidade sistêmica, a gente consegue também acessar muito mais a nossa intuição, né? A intuição é aquele pensamento não pensado que aparece na nossa cabeça, mas que é algo que que a nossa alma está trazendo para que a gente possa seguir o nosso caminho, né? Então, além do pertencimento, né, a gente também vai olhar para a questão da hierarquia, né? Será que nos grupos que eu participo, eu não estou colocando aquela pessoa num degrau muito acima, né? É, e me sentindo, me diminuindo, me excluindo, né? Para que eu possa pertencer, para que eu possa me sentir no grupo. Então, são ações naturais que a gente acaba fazendo e que às vezes a gente precisa dar dois passos atrás e nos questionar, né? Qual é o,
quais são os pontos positivos de eu estar nesse grupo, quais são os pontos, não negativos, mas que talvez eu não esteja mais concordando com essa maneira de pensar, e, e será que eu continuo participando ou não? E aí você vai começando a colocar as coisas mais na balança, né? E se sentindo mais firme em decidir as coisas, né? Com base nos seus valores, né? E aí entra a troca, né? O dar e receber, né? O quanto eu estou dando o meu tempo, as minhas opiniões dentro dos grupos ou das relações, que fazem com que eu perca energia ou que eu saia do meu lugar, né? Às vezes a gente dá opinião sem ser chamado, né? E às vezes a gente toma algum conhecimento, alguma opinião para nós, sendo que às vezes não é daquela maneira que a gente precisa agir, né? Então, a mentalidade sistêmica, ela é desenvolvida aos poucos, ela é a maneira como a gente vai soltando aqueles enroscos da maneira como a gente age, como a gente reage, a gente vai soltando aquelas pedras que a gente carrega, né? Todo mundo vai carregando algum peso, né? E a gente vai, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai soltando, né? E isso se torna saudável, porque a gente entra num fluxo melhor da vida, né? E as coisas vão acontecendo de uma maneira melhor, né? Não é a gente se tornar pessoas frias ou pessoas que não se relacionam mais. É a gente saber o que vai nos fazer bem e o que vai nos tirar energia ou nos tirar do lugar. Então, essa é a função, né, de desenvolver a mentalidade sistêmica, que nos traz muitas contribuições e nos ajudam, né, nas várias áreas da vida aí para a gente caminhar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e a gente volta com outros vídeos por aqui. Um abraço, até mais.